O poder do grupo Bilderberg. Olá novamente, estamos no podcast sobre o poder do grupo Bilderberg. Eu sou o Carlos Alberto Gomes, tenho aqui comigo o Frederico Duarte Carvalho. Olá, Frederico. Olá. Estamos a ter conversas sobre a vinda provável, quase certa, deste grupo Bilderberg entre os dias 18 e 21 de maio a Lisboa, de 2023. Hoje, neste episódio, vamos saber um pouco mais sobre os participantes e quais são os lobbies e influências que eles têm nestas reuniões do grupo Bilderberg. Já vimos em episódios anteriores, Frederico, que são atualmente perto de 150 pessoas, de diferentes quadrantes políticos, económicos, financeiros, mas tudo pessoas com grandes influências no destino do mundo ocidental, como nós o conhecemos, na Europa e Estados Unidos. Sim, elas são pessoas, nomeadamente dos Estados Unidos e da Europa, políticos, empresários, pensadores, portanto todas as pessoas que possam eventualmente fazer opinião e que têm poder de decisão, embora, como nós já vimos, elas não decidem nada dentro das reuniões, pelo menos publicamente. É um fórum para debate entre si, mas é um fórum onde nós encontramos nomes extraordinários, portanto os nomes são conhecidos. O que não é conhecido é aquilo que nós dizemos, o que eles dizem lá dentro, mas depois é aquilo que nós vemos do que acontece cá fora. E o mundo podia não estar melhor. Mas reparem, na última reunião, que foi em Washington em 2022, nós tínhamos lá pessoas ligadas ao banco, ao Deutsche Bank, tínhamos um secretário do Tesouro adjunto dos Estados Unidos, tínhamos o ministro dos Negócios Estrangeiros da Espanha, tínhamos o chefe da NATO, tínhamos, por exemplo, o Henry Kissinger, que é outro grande nome, que esse nome é incontornável em termos nas reuniões do grupo Bilderberg. Temos também pessoas que eventualmente podem vir a chegar a ser importantes nos seus países. Olha, em Espanha o Pablo Casado esteve lá também na última reunião. Por exemplo, professores até de ciências políticas da Turquia, um representante de um jornal da Itália também, um vice-primeiro-ministro do Canadá. Portanto, o que é que esta gente toda está a fazer ou reunida na mesma sala, por exemplo, com o ministro da Saúde da Suécia ou o diretor da Pfizer? Portanto, há pessoas... Mas isso aconteceu o ano passado, em 2022? Esse aconteceu em 2022, isto basta aqui ver, e os nomes também não diferem muito da lista que se pode ir ver. Mas, por exemplo, eu tenho aqui também da investigação que eu fiz junto do Ministério dos Negócios Estrangeiros em Portugal, uma lista provisória, isto era a lista provisória de participantes de uma reunião em 1959. E em 59 estava lá, por exemplo, o presidente da Fiat, o presidente mais uma vez do Deutsche Bank, estava um comandante em chefe na Turquia da NATO, estava um representante do Banco da Grécia, esteve previsto ir lá o presidente da Câmara de Berlim, mas não foi. E quem era este presidente da Câmara de Berlim? É um senhor chamado Willy Brandt. Ele estava na lista, por acaso não chegou a ir. E estamos a falar de que ano? 1959. Começámos as reuniões em 54. Em 54, isto é 5 anos depois de começar. Estava previsto ir já o presidente o diretor da CIA, o Alan Dulles, mas ele depois acabou também não poder ir, mas já mandou alguém representar, mas foi convidado. E um senhor chamado, por exemplo, Jean Monnet. Também estava previsto para ir a esta reunião, ele também acabou por não ir. Mas não fazendo, apesar de ele não ter estado lá, esteve, por exemplo, um ex-primeiro-ministro, que era o ministro das Finanças da França daquela altura, que é o Sr. Antoine Pinay, e, portanto, ele também, o engraçado é que ele também, o presidente o Pinay, encontra-se depois também com, é como se o PSD e o PS, para dar uma vista de uma coisa, algo mais próximo de nós, estivessem presentes. É que estão lá representantes, às vezes, de partidos diferentes, na mesma sala, a conversarem entre si amigavelmente. Não que isto seja
proibido, não que isto não seja permitido. Aliás, até é desejável que as pessoas tenham bons diálogos, mas acabam por deixar-nos num gosto. Porque é que eles não falam então entre si, já que se têm tanto em comum? Porque é que estão em partidos diferentes? Porque é que nos fazem crer que há democracia com pensamentos diferentes, quando no fim e ao cabo é tudo um grande bloco central de interesses? E é um bloco central entre a América e a Europa. Porque na realidade, aliás, foi isso que teve na gênese também da criação do é o braço político. Eu digo-te mesmo, na minha opinião e na opinião de muitos estudiosos, Bilderberg pode-se resumir como sendo o braço político e financeiro da NATO. A NATO é criada em 49, Bilderberg em 54, 5 anos mais tarde. Portanto, acaba por ser as pessoas que autorizam, e por isso é que muitas vezes o secretário-geral da NATO está presente nestas reuniões, porque é ali ao fim e ao cabo que fazem uma reunião de acionistas do mundo ocidental. Na perspectiva atual, da forma como nós olhamos para os governos de cada país, e obviamente a gente tem que falar de um governo mundial, porque é isso que cada vez se fala mais, nós facilmente entramos aqui numa óbvia especulação, diria eu, sobre se essas reuniões realmente não têm um impacto muito grande, tendo em conta esse conjunto de pessoas, para nós termos todas as nossas vidas dependentes do que pessoas reúnem-se que não têm, que não foram eleitas pelo povo. Eu vou-te dizer uma coisa, e eu não vou falar de cor. Eu vou citar uma pessoa que esteve numa reunião, um português. Sei que depois vamos ter um episódio dedicado aos portugueses e historicamente irei fazer toda essa ligação. Mas houve um português que esteve lá em 1962, era o embaixador Marcelo Matias, que foi um dos convidados, e isto estamos a falar no tempo de Salazar ainda. E ele escreve depois, porque escreve ao próprio Salazar, um telegrama diplomático que está depositado também no Ministério dos Negócios Estrangeiros aqui em Portugal, onde ele diz mesmo que esteve na reunião e que foi apresentado um relatório norte-americano sobre a África e que foram cerca de 73 as personalidades que lá estiveram, e que ele diz ao Dr. Salazar que haveria interesse que Vossa Excelência tomasse conhecimento daqueles documentos e que pedia mesmo que que os devolvesse depois também, por favor, porque são confidenciais, portanto, tudo aquilo, e que ele diz que, creio, e esta frase é importante para responder à tua pergunta sobre a importância e o que é que a importância destas reuniões e quando estas pessoas se reúnem, isto são frases de 1962 que estão bem atuais. Diz então Marcelo Matias a Salazar: creio haverá a maior conveniência em procurarmos estar presentes nas futuras reuniões do grupo de Bilderberg, pois a lista dos participantes mostra a sua excepcional categoria e poderosa influência que exercem na vida internacional. A atmosfera daqueles encontros, conforme já disse a Vossa Excelência, pouco tem em comum com as habituais conferências internacionais e contactos pessoais, são talvez ainda mais importantes e eficazes que intervenções nas sessões, pelo que a nossa representação, ainda que a título não oficial, exigirá não só profundo conhecimento dos problemas que nos interessam, mas também qualidade e tacto. E termina assim: pela delicadeza, assunto e suas implicações, bem como pelas conversas e impressões que colhi, espero tratar próximo de Sua Excelência pessoalmente, mas pode desde já prever-se como seria desastroso para que se tais reuniões viessem a ser convidadas certas individualidades. Ora, está aqui uma verdadeira assunção da importância enquadra só novamente, estamos em 1962 com e o Ministro dos Negócios Estrangeiros da altura, ainda no tempo. Não, era o Ministro dos Negócios Estrangeiros na altura era o Ministro Franco Nogueira, em que o Marcelo Matias, que tinha sido até Ministro dos Negócios Estrangeiros, era agora embaixador em Paris, ele esteve numa reunião que foi na Suécia e diz claramente que estas reuniões de Bilderberg são bem mais importantes do que outras reuniões, pela qualidade dos seus intervenientes, pelas conversas que se têm depois à parte, e que seria desastroso se fossem outras pessoas que não, digamos, representantes do governo de uma forma oficial a estarem presentes. Viu-se depois mais tarde que deixou de haver representantes de um governo e passaram a ser privados a irem às reuniões de Bilderberg. Agora, esse é um outro problema que depois nós também iremos ver nos próximos episódios, é que Bilderberg até poderia ser uma
coisa. Nós temos, por exemplo, os encontros de Davos, que até vão jornalistas e há conversas e há relatórios e tudo, e portanto, mas Davos é uma espécie de Disneylândia da grande finança. Acaba por ser uma festa, uma forma até de encapotada de muitas outras situações e que se vêem ali. Eu volto a dizer, muito do que nós vemos no dia a dia e sentimos no bolso. O grupo Bilderberg é apenas e somente um grupo mais privado, mais fechado do que Davos e se calhar por causa disso mais perigoso. Pelo facto de haver todo este secretismo e nunca haver a percepção e sobretudo da a falta, pública. exatamente, sobretudo a falta da percepção da opinião pública, isso é que é gritante, e através dos jornalistas que, como nós falámos na semana passada, acham que não há interesse em ir às reuniões e às conferências de imprensa que antes se faziam e que se deixaram de fazer pela falta de interesse jornalístico. Só para recuperar aquilo que falámos na semana passada, isso é algo que é assumido pelo próprio site do Grupo Bilderberg, que não havia interesse por parte dos jornalistas. Isto é um tema muito quente. Quem é que são as individualidades? Nós vamos dedicar o próximo episódio a perceber quem é que são os participantes atuais. Frederico, obrigado mais uma vez. Eu sou o Carlos Alberto Gomes e estamos no podcast sobre o poder do Grupo Bilderberg. Muito obrigado.